Você sabia que pode fazer a portabilidade de alguns investimentos do mesmo jeito que faz com a operadora de celular? Muitos ativos financeiros tinham regras de como isso deve acontecer, mas recentemente entraram em vigor novas normas para as cotas de fundos de investimento, que vão ser supervisionadas pela autorregulação da Anbima. Quer entender como funciona? Tanto para os fundos quanto para outros investimentos que já tinham portabilidade? Então vem com a gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso de um jeitinho bem explicadinho. Eu sou a Dani e esse é o Din-Din por Din-Din. Na portabilidade de telefonia, que já é mais conhecida, você consegue mudar de operadora e faz isso sem trocar o seu número de telefone. No caso dos investimentos, a possibilidade é de mudar a custódia dos seus ativos para uma outra distribuidora, sem precisar resgatar a grana investida, para ter que fazer depois a mesma aplicação. Calma aí, Dani. Traduz pra gente o que é custódia e distribuidora, por favor. Claro, vamos traduzir sim. A custódia é a guarda dos seus ativos, pela qual a instituição que você escolheu se responsabiliza. Já a distribuidora são bancos ou corretoras que fazem parte do sistema de distribuição de produtos financeiros, na ponta do mercado. Aliás, essas duas funções podem e até costumam estar na mesma instituição. A portabilidade de investimentos vale para uma série de ativos. Todos aqueles que são negociados de forma livre no mercado podem ser transferidos. Ações, fundos imobiliários com cotas em bolsa, ETFs, títulos de renda fixa, tanto públicos quanto privados, trabalham sob essa mesma lógica. É o caso de papéis no Tesouro Direto ou mesmo CDB. No caso de cotas de fundos de investimento, a portabilidade só vale se as duas instituições distribuírem o mesmo produto, ou seja, o fundo onde você tem dinheiro investido, ele precisa ser distribuído também para o lugar que você está levando ele. Desse jeito, fundos que são exclusivos de uma distribuidora, por exemplo, ficam de fora dessa portabilidade. Uma curiosidade é o caso dos fundos espelho. São fundos que refletem a estratégia de algum gestor. Eles têm a mesma composição que o original, mas não são de fato o mesmo fundo. Por isso, não são passíveis de migração de original para espelho e vice-versa. Outro universo onde a portabilidade é possível é a dos planos de previdência aberta. No caso deles, é possível migrar até para um plano diferente, em uma mesma instituição ou em outra, desde que você mantenha a mesma modalidade. Um VGBL só pode migrar para um VGBL, um PGBL só pode migrar para um PGBL. Se você não sabe o que são essas siglas, dá uma olhadinha no nosso primeiro Anbima Explica, que mostrou como funciona esse universo da previdência privada aberta, com uma animação bem didática. A principal vantagem da portabilidade é ter mais liberdade de escolher onde você quer centralizar seus investimentos, levando em conta fatores como atendimento, variedade de ofertas e outros. Antes da portabilidade, ou você mantinha investimentos em lugares diferentes, ou tinha que fazer o resgate em uma instituição para depois aplicar de novo a partir de outra. Desse jeito, em algumas situações, você poderia ter um prejuízo em imposto. Por exemplo, na renda fixa, o imposto de renda cai de 22,5% para 15% dos rendimentos nos primeiros 2 anos de aplicação. Se nesse período você mudasse o investimento para outra distribuidora sem a portabilidade, só fazendo o resgate e aplicando, você pagaria uma alíquota mais alta e reiniciaria do zero a contagem do tempo. No caso de ações e outros ativos negociados em bolsa, tirando no caso específico de day trade, o imposto de renda não varia com o tempo de aplicação. Mesmo assim, sem a portabilidade, você teria o trabalho de vender os papéis e recomprar depois em outra instituição, se quisesse mudar a custódia deles, correndo o risco da oscilação do mercado. Já no caso de plano de previdência, as vantagens por tributação são ainda maiores, pois na tabela regressiva de imposto de renda deles, o percentual chega a cair de 35% para 10%, e o tempo acumulado de aplicação continua reduzindo a alíquota por 10 anos, o que resultaria em um prejuízo relevante se fosse zerado. Como é permitida a portabilidade entre planos diferentes dentro da mesma modalidade, o cliente ganha mais liberdade ainda, além de se beneficiar com a concorrência que é estimulada com isso. Além disso, com a portabilidade, o cliente deixa de pagar eventuais taxas de entrada do plano de previdência para o qual ele está mudando. Para fazer a portabilidade dos seus investimentos, o procedimento é diferente para os planos de previdência aberta e para outros produtos. Na previdência, assim como é na telefonia, o contato é feito na ponta para a qual você vai migrar. Nos demais casos, ao contrário.
a solicitação tem que ser feita para a distribuidora onde estão atualmente as suas aplicações. É ela que vai dar início ao processo de transferência dos investimentos. De acordo com as normas de transparência das regras e procedimentos, os distribuidores têm obrigação de publicar no seu site quais são as informações e documentos que o cliente precisa dar entrada na portabilidade. A Anbima, como autorreguladora, indica que esse processo seja feito por meio digital. É o que acontece na grande maioria dos casos, mas isso ainda não é uma obrigação. Bom, mas em quanto tempo é feita essa transferência? Para os ativos custodiados, que é como a gente chama tanto os papéis negociados em bolsa quanto os títulos privados ou públicos de renda fixa, o prazo é de até 2 dias úteis. A portabilidade deles já era fiscalizada pela CVM, mas agora passa a ser supervisionada também por nós da Anbima. Para as cotas de fundos de investimento, são até 9 dias úteis, em um processo que até há pouco não era padronizado, mas que começou recentemente a ser supervisionado pela Anbima. Já a portabilidade de previdência deve acontecer em prazo de até 5 dias úteis e é supervisionado pela SUSEP, que fiscaliza os mercados de seguros, previdências privadas abertas e capitalização. A gente viu que a portabilidade é uma possibilidade para diversos produtos, inclusive agora de forma mais regulada para os fundos de investimento. Isso desde que o mesmo fundo seja distribuído nas duas instituições envolvidas. A gente viu também que uma das grandes vantagens da portabilidade é que ela permite que você centralize os seus investimentos no mesmo lugar, sem precisar fazer resgates e aplicações, pagando impostos de forma desnecessária. Depois, a gente falou de como funciona o processo, das obrigações de transparência, da definição de papéis e de prazos. Então, agora que você já sabe mais sobre esse assunto, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares que possam se beneficiar dessas informações? Ah, não esquece de assinar o nosso canal e, claro, dar uma conferida no portal Como Investir. É isso aí, pessoal. Bons investimentos!